A Diocese de Barretos vai realizar a 6ª Semana Missionária de 19 a 22 de julho. E hoje nós temos aqui o seminarista Mateus, muito conhecido principalmente aqui em Barretos, que vai nos explicar em que consiste essa Semana Missionária. Mas antes nós também vamos saber dele como que é a vida de um seminarista, como que é a vida de um jovem que passa 7, 8 anos vivendo a vida no seminário. É um instante só e nós já vamos começar este programa Fé e Cidadania. Artigos escolares e para escritórios você encontra com certeza na Papelaria do Estudante, com mais de 20 mil itens para bem atendê-lo, com rapidez e qualidade. Papelaria do Estudante, Avenida 29, entre 26 e 28. Telefone 3322-8252. Residências e empresas, escolha Vilaça Corretora de Seguros, onde você encontra também seguros de vida, previdência e de viagens. Rua 24, 1581, entre 13 e 15. Telefone 3322-3532. No Escritório Central, você prepara toda a documentação para a isenção de IPI, ICMS e IPVA para pessoas com deficiência física e taxistas para compra de veículos. Escritório Central, Avenida 23, entre 22 e 24. Queremos agradecer aqui a presença do Mateus. Mateus é colega nosso aí como jornalista, mas agora também seminarista no 2º ano de filosofia. E ele começa nos explicando, né, fazendo a sua apresentação. Você tem 23 anos, né? 23 anos. Agradeço desde já a oportunidade para estar aqui explanando um pouquinho sobre a vida de seminário e também a Semana Missionária. E você é natural aqui de Barretos mesmo? Sou natural de Barretos. Que região da cidade é que você nasceu? Eu pertenço à comunidade ali da Vila Marília, próximo à Mini Basílica, a Paróquia São Benedito. Nasceu entre por as ali duas. Mesmo? Nasci entre as duas ali. Antes pertencia então à Paróquia São Benedito e hoje então pertence à quase Paróquia Nossa Senhora Aparecida. E sempre com essa participação ali no São Benedito? Sim, meus pais sempre tiveram uma vida muito ativa na igreja, né? Foram coordenadores de comunidade, minha mãe catequista, então eu sempre estive e acompanhei a vida dos dois. Então, fala aí o nome dos pais. O meu pai Jonas e minha mãe Sandra sempre estiveram atuantes na igreja, então eu tenho essa vida desde que eu nasci, eles começaram então a me levar na igreja. E também não posso esquecer que tenho tios padres, primos padres, o Salvador, pároco de Colômbia, é primo, e também o padre Sérgio, que é primo também por parte de vó. Olha aí. E o que veio primeiro, uma vocação para o jornalismo ou para o seminário? Olha, sinceramente veio a vocação ao seminário. Eu falo que o jornalismo ele foi uma válvula para amadurecimento da vocação. Eu sempre tive comigo o desejo de ser padre e discernir isso no trabalho de pastorais, que eu tenho uma vida muito ativa com a renovação carismática e isso me envolveu ainda mais dentro da igreja. E eu tive então essa ideia. Em 2013 eu tive que fazer o serviço militar obrigatório, servir o tiro de guerra e falei assim, bom, como eu não vou poder entrar no seminário em 2013, diante dos acompanhamentos vocacionais devido ao serviço militar, então eu falei assim, não, vou começar uma faculdade, que é jornalismo, que eu gosto muito na área de comunicação. Eu falei assim, o jornalismo ele vai funcionar como um amadurecimento na vocação. Se não for para ser padre, durante esses 4 anos, nós vamos ter um direcionamento totalmente diferente. Mas se for vocação e continuar esse desejo, foi o que aconteceu. Era em Bebedouro? Bebedouro. Eu cursei de 2013 a 2016, no IMESB, Instituto Municipal de Ensino Superior de Bebedouro. Mas com vistas a depois ir sim, para o sim, seminário. sempre depois, sempre na ideia de ir para o seminário. Se não fosse para ser padre, eu acreditava que o jornalismo ele iria dar um outro rumo para a minha vida, tanto profissionalmente quanto vocacionalmente. Mas não tem como lutar com a vontade de Deus e a gente precisava responder então esse chamado. E você citou agora mesmo que você é bastante envolvido com a RCC, né? Sim. Então como é que é em detalhes essa tua participação ali na Mini Basílica? Bom, na Mini Basílica, durante
a minha estadia ali como leigo e depois como seminarista, meu primeiro ano de estágio pastoral, que foi na Quase Paróquia. O ano passado, O ano né? passado. Eu trabalhei muito próximo com a Renovação Carismática, nos grupos de orações, antes de entrar no seminário, com a pregação na segunda-feira. Sempre muito ativo, né? Sempre muito Mateus? ativo. E depois que entrei para o seminário, eu trabalhei com a pastoral do batismo, especificamente, e também com os acólitos e coroinhas na parte da liturgia o ano passado no meu estágio pastoral. Você não tem problema nenhum de timidez assim para trabalhar com os jovens, de animação? Olha, timidez não. O desafio é sempre grande, né? Porque são oportunidades e são desafios que a gente encontra totalmente diferente. Mas a timidez nunca fez parte, até porque eu sempre trago... Na área de comunicação. Eu sempre trago aquele ditado, né? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Se é um chamado, Ele vai capacitar para qualquer área que a igreja mandar trabalhar, estamos aí. Está num bom caminho a Quase Paróquia, né? Quase Paróquia já está quase uma paróquia, né? Então esperamos aí, com a graça de Deus, no futuro breve, nós podermos ser considerados como uma paróquia. O trabalho é longo, o amadurecimento é longo, o caminho é longo, mas nós sabemos que para Deus nada é impossível, né? E o Mateus, ele vai nos falar agora como que é em detalhes a vida de um seminarista. Ele entrou no ano passado, fazendo o primeiro ano de filosofia, já está no segundo ano, e tem aquele dia a dia, né? Durante muitos anos, é uma caminhada. Em poucos segundos nós continuaremos o programa Fé e Cidadania. Do básico ao acabamento, escolha Comap. Todo mês com ofertas especiais. Pisos, revestimentos, porcelanatos, tudo em até 6 vezes no cartão. Construa mais barato com a Comap. Rua 36, esquina da Avenida 47. Telefone 3321-0200. Mateus, um jovem que queira entrar no seminário, talvez ele já entre no seminário e ele seja acompanhado dali em diante. Mas normalmente se exige que antes de ir para o seminário se faça um acompanhamento, é mesmo necessário, né? Exatamente. Hoje, com a nova Ratio Fundamentalis, que é o documento que norteia toda a formação dos presbíteros a nível da Igreja Católica, ela exige que o candidato ao seminário ele passe por um ano chamado propedêutico. No meu caso, durante os 4 anos de jornalismo, eu fiz o acompanhamento vocacional. Uma vez por mês, era acompanhado por um padre, tinha seus encontros, além dos encontros diocesanos da pastoral vocacional. Sim, mas eu digo assim, um outro jovem, né? Você fez assim. Sim. Mas um outro jovem, ele não pode já ir direto para o seminário Isso é uma e questão... ser acompanhado lá. Exatamente, é uma questão de amadurecimento, né? Aí ele deve se apresentar ao pároco da sua paróquia para poder mostrar para o padre esse desejo que brotou no coração dele. Mas ele precisa saber também que a vida de seminarista ali não é muito fácil, né? Tem muito estudo, muitas exigências. Não é uma vida fácil como parece ser, que todo mundo acha que o seminarista tem uma vida muito tranquila, mas não é. É uma vida dedicada à oração, uma vida dedicada ao trabalho da casa e também uma vida dedicada aos estudos. E já não começa com uma pedreira, no caso, filosofia, dizem que é uma faculdade de 3 anos complicada. A filosofia, como se diz, é uma faculdade que vai testar o candidato ao seminário mesmo, né? Porque não é uma das disciplinas mais fáceis para você tirar de letra, mas também não é difícil. É uma disciplina que se faz necessário para a vida religiosa, para que se tenha um contexto aí, tanto da razão quanto da questão do ser humano em si. Você está tirando de letra. Olha, não vou falar que 100% não. Foi difícil no início, até porque eu venho de jornalismo, uma disciplina muito prática, e agora vim para a filosofia, que é uma disciplina muito teórica, e a gente tem que... Muita leitura. Muita leitura, 100% leitura. Então, no começo eu tive uma certa dificuldade o ano passado, mas esse ano, já no segundo ano, com a graça de Deus, tudo tem se caminhado mais positivamente. Além dos estudos, lá no dia a dia, vocês devem ter outras atividades? Sim, a nossa vida basicamente é oração,
estudo e trabalho de casa. Começa de manhã já com uma Santa Missa. Exatamente. Nós acordamos às 6 horas, tem o despertar, 6h30 a nossa Santa Missa com as laudes, a oração oficial da igreja. E ali mesmo na capela ali mesmo na capela do né? seminário. E depois nós temos aí o café, os estudos das 8 às 11h40, depois... Das 8 às 11h40 são as aulas. As aulas em si. Tem filosofia e a teologia, que é sempre na mesma faculdade. Sempre com professores assim bem capacitados, mestres, alguns doutores que participam lá, padres, não padres, que formam o corpo então docente lá da instituição. E depois na parte da tarde? Na parte da tarde nós temos na segunda-feira a limpeza da casa, porque onde nós moramos precisamos manter em ordem e não temos tantas funcionárias que mantêm a casa assim, porque é um espaço muito grande. E moram 3 dioceses juntos no seminário. Quais são? Então, a diocese de Barretos, Rio Preto e Votuporanga. E nós mantemos a ordem da casa toda segunda-feira. Toda limpeza, toda limpeza de todas as áreas, que é dividido em setores. Área externa? Inclusive área externa. As calçadas da rua de baixo e da rua de cima, que cercam o seminário, é feita pelos seminaristas. E tem a liturgia das horas também, nas várias Nós horas temos do dia? a liturgia das horas às 6h30 junto com a missa, depois nós temos ao meio-dia antes do almoço, às 6h30 as vésperas e depois às 21h30 as completas. Aí é só ir descansar. Ainda tem um horário de estudo antes do descanso, porque às 22 horas é o repouso, então tem aí mais um meia hora tempinho para poder estudar. E a questão assim de pastorais ou um dia de descanso? Olha, o descanso ele vai se dar nos intervalos de estudo um pouquinho, né, Lombardi? Porque 100% estudo. Não tem uma tarde livre, digamos? Nós tínhamos, mas agora não tem mais. Então agora Eu lembro que tinha. Nós tínhamos a quarta-feira era a tarde do descanso, mas agora essa tarde foi retirada devido à intensidade dos estudos que tem sido grande. E na sexta-feira à tarde aí vai para as cidades onde está fazendo uma pastoral. Exatamente. Na sexta-feira após o almoço, cada seminarista segue para a sua cidade onde vai desenvolver. E vai voltar na segunda-feira. Exatamente. Ou volta no domingo? Volta no domingo mesmo, depois da missa da manhã, por volta depois do almoço. E aí vocês têm a pastorais nas cidades, a sua está sendo onde? Eu desenvolvo atualmente esse ano o meu trabalho na cidade de Guaraci, junto com o Padre Hamilton. Muito bem, e no próximo bloco, depois de um rápido intervalo, nós já vamos falar da excelente participação dos jovens na Semana Missionária ano a ano. Isso vem vindo num crescendo muito significante. Rápidos segundos o intervalo e nós já continuaremos. Use sua criatividade e se mantenha sempre na moda com os tecidos da Casa São Jorge. Tecidos de todos os tipos com padrões de qualidade. Casa São Jorge, na Avenida 25, número 190, esquina da Rua 8. Telefone 33 22 80 45. Mateus, a Diocese já está se preparando para mais uma Semana Missionária. É a sexta, né? Exatamente, a sexta Semana Missionária, esse ano de 2018, na cidade de Morragudo. E vai ser do dia 19 ao dia 22. O que você pode falar das anteriores? Bom, a Semana Missionária ela tem sido uma experiência muito gratificante para a juventude diocesana, de um modo particular aqui de Barretos. Ela proporciona aos jovens uma experiência única de missão, e também um confronto de realidades, porque eles saem do seu mundo paroquial, do seu mundo comunitário e se defrontam com uma outra comunidade comunitária e paroquial totalmente diferente daquela que ele vem. E aí nós ouvimos nos testemunhos finais de Semana Missionária como que às vezes nós reclamamos demais da nossa realidade e quando nos deparamos com uma outra realidade, nós vemos que aquela realidade que nós diríamos que não é a melhor, é a melhor que nós vivemos. Eu estou lembrado, começou mesmo com mais intensidade na JMJ 2013, né, quando foi aqui no Brasil
o encontro que até o Papa Francisco esteve aqui, né? Exatamente. A Jornada Mundial da Juventude em 2013 foi um impulso missionário aqui no Brasil, que também é um dos frutos da Jornada Mundial, porque se não poderia ficar somente naquela ida para o Rio de Janeiro, naqueles dias de JMJ. Então se expandiu para essas semanas. E queremos lembrar que o atual assessor da juventude dessas semanas missionárias, sempre o organizador aí na diocese, foi o padre Emerson. Só que agora ele está indo para Roma para fazer mestrado em teologia moral. Exato. E o padre Diego é que vai assumir agora no lugar dele, né? Mas essa coordenação ainda dessa vez ainda é do padre Emerson. Essa sexta semana missionária ainda está sobre os cuidados do padre Emerson. E o que você assim, nos conta das semanas em que você participou? O que você achou? Olha, Lombardi, é aquela questão dos testemunhos, né? Quando nós vamos para um território que não é nosso, nós acabamos saindo do nosso próprio território. Agora, interiormente falando, né? Porque as experiências que os jovens têm na semana missionária, eu acredito que em nenhum outro momento da vida eles vão se deparar como eles se deparam na semana missionária. De uma certa forma vão ser inesquecíveis para... Todos os jovens que nós encontramos na pastoral e que participam, o que você achou da semana missionária? Não tenho explicações para poder mediar o que foi a semana missionária na minha vida. No que consiste esses dias de semana? Basicamente, a semana missionária ela consiste nas visitas às casas das pessoas na cidade que cedia a semana missionária. São grupos de 3 em 3 que vão até as casas evangelizar, bater um papo com a família. Pega a cidade toda? A cidade toda. O ano passado, que foi na cidade de Guaraci, nós tivemos aí em torno de mais ou menos umas 3.500 casas visitadas. Para esse ano de 2018, se espera aí em torno de 5.000 residências visitadas por esses jovens na cidade de Morro Agudo. Poxa, aí parece que no ano passado e no anterior, em torno assim, de uns 400, 500 jovens, né? Exatamente, é uma crescente, né, na participação dos jovens, porque é aquilo que o Papa Francisco disse na Jornada Mundial da Juventude. Qual é o segredo da evangelização dos jovens? Um jovem evangelizar outros jovens. Então, aquele que participa, teve uma boa experiência, ele consecutivamente vai chamar outros jovens, que vai despertar o interesse daquele que não foi, então ele vai participar, então a tendência é sempre aumentar. Você disse que para os jovens é uma experiência incrível, né? Exato. Mas não deixa de ser também uma importância para a diocese e para a igreja. Não, de jeito nenhum. A Semana Missionária é uma oportunidade de... É aquela igreja em saída. Exatamente, de colocar aquilo que o pontificado do Papa Francisco tem pedido, de uma igreja em saída, de uma igreja em missão. E mostrar que, como diz o livro do Papa Francisco, Deus é jovem. Mostrar, através dos jovens, a força que a igreja tem na evangelização ainda, né? Qual é o perfil de um jovem que queira participar de uma semana? Como é que ele tem que se apresentar? O que se exige dele? Bom, o primeiro critério é que ele tenha 16 anos, para ele poder fazer a inscrição para a Semana Missionária. E depois, espírito aberto, dócil ao Espírito Santo, para que ele tenha experiências inesquecíveis na Semana Missionária. Nós vamos pedir para ele dar mais detalhes a respeito disso, inclusive sobre as inscrições de quem quiser participar, mas no próximo bloco o intervalo é rapidíssimo, nós já voltamos. Portões eletrônicos, câmeras de segurança, cerca elétrica, concertina, lanças, interfones das melhores marcas e rápida instalação. Você tem na Suporte Automação, residencial e comercial. Ligue 3325-3715, Praça São Sebastião, 144 Barretos. Então nós pedimos agora para o Matheus nos falar como é que os jovens podem fazer inscrições. Tem muitos que vão repetir essa experiência, né? Mas pode ser que tenham novos interessados. Correto. A Semana Missionária, ela tem agora adotado a inscrição virtual. Então o jovem precisa entrar na página da Semana Missionária no Facebook, facebook.com/Semana Missionária 2018, e lá em cima vai ter um link Inscreva-se. Então ele vai se inscrever.
A partir daí é só esperar então, porque a inscrição vai até o dia 9 de julho agora desse mês. Abriu-se dia 9 de junho, até dia 9 de julho os jovens conseguem fazer a sua inscrição. E esperar o dia 19 então, que é onde se dá o início à Semana Missionária. Dia 19 é uma quinta-feira. É uma quinta-feira, exato. Começa a que hora? Nós vamos começar depois das 15, a partir das 14 horas, nós temos já a equipe pronta de acolhida na paróquia de Morro Agudo, que vai então dar o direcionamento. Mas quando esse jovem realiza a inscrição, ele recebe no seu e-mail todas as informações necessárias. O que ele precisa, onde que ele vai chegar, exatamente, com quem que ele vai. Até chegar lá na sua cidade, até chegar em Morro Agudo, para lá ele saber então a casa que vai acolher. Ele pode ir até sozinho. Ele pode ir sozinho, de ônibus, como for melhor. Ele vai ter alguém que acolhe. Exatamente. Ele vai chegar lá, já vai ter uma família pré-estabelecida, que foi feito um cadastro também antes na cidade de Morro Agudo, para essas famílias. Ao todo são 60 famílias que vão acolher todos esses jovens lá na cidade de Morro Agudo para esse ano a missão. Vocês têm uma previsão de quantos provavelmente vão participar esse ano? Olha, Lombardi, a gente não temos precisamente, mas se for em vista das outras 400, por aí, né? Não podemos desmerecer também que vai cair. E a diocese toda, né? São 13 cidades e é imprevisível. Pode ser que uma paróquia mande mais, outra paróquia mande menos, mas nunca cair daquelas anteriores. E normalmente esses jovens são acima de 16 anos, outros depois dos 20 também, né? Exato. Tem uma participação bem firme e entusiasta. A idade limite é 16. De 16 para cima, sendo o coração. E o programa, depois da acolhida, chegaram, já sabe em que casas vão ficar. Tem o que de abertura? Então, na primeira noite eles recebem então a acolhida da família acolhedora e vão para suas residências. No outro dia volta, temos a missa de abertura, com a presença do bispo e também com os demais padres. Na sexta-feira. Isso já na sexta-feira. Depois eles conhecem então as suas outras duas pessoas de missão, vamos dizer a sua outra dupla, que vai compor o trio da missão, e aí então eles começam a missão. Aí a missão a parte da manhã, intervalo para o almoço, missão à tarde, para o jantar e o banho, e depois sempre na sexta e no sábado, ou se tem uma adoração, um momento vocacional, um momento de espiritualidade, para coroar então todo esse dia, manhã e tarde de missão. E muitos padres também na sexta-feira vão estar lá na cidade de Morro Agudo, visitando também as casas que foram indicadas para eles irem. Exatamente. Os jovens, ao visitar as casas, se deparam com algum doente, com algum enfermo e fazem um cadastro. E no final do dia missionário é recolhido esse cadastro, justamente para fazer um controle, para que nessa sexta-feira e no sábado também os padres que vão participar da Semana Missionária possam dar a unção, as confissões necessárias para aqueles que solicitarem. E no sábado continua esse mesmo esquema? No sábado, o mesmo esquema. A diferença é que no sábado o setor Juventude proporciona aos jovens participantes da Semana Missionária uma festa julina, apesar que nós já estamos no mês julino. Então o setor Juventude prepara esse momento de descontração para os jovens. Tem muita animação também, música, etc? Exato. É um intervalo de uma missão ou outra, uma casa visitada. Os jovens fazem aí mostram a sua força juvenil durante as ruas por onde eles passam. E no domingo, encerramento? Domingo, encerramento, missa de envio, presidida sempre pelo bispo, onde os jovens voltam para suas paróquias, sempre com um ardor missionário renovado, de querer continuar essa missão, não mais na cidade de Morro Agudo, esperando o anúncio da próxima cidade sede da Semana Missionária, mas com vontade de trabalhar na sua paróquia de origem. Mateus, nós vamos colocar esse link aí, todas as inscrições no GC, né? Aqui na nossa telinha você vai ver aí. Mas fica aí aberto o convite, então, para os jovens que queiram participar. Então, você que nos assiste agora, até o dia 9 de julho, você tem a oportunidade de fazer, então, a sua inscrição pelo link que está aparecendo aqui, então, na tela, facebook.com/Semana Missionária 2018. Se inscreva, espere as informações chegarem no seu e-mail e nos vemos, então, de 19 a 22 de julho, na cidade de Morro Agudo. Valeu! Nosso muito obrigado, Mateus, pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço pela oportunidade e pelo convite. Muito bem, o programa Fé e Cidadania fica por aqui e sempre trazendo informações interessantes para toda a sociedade. Até mais.